Glória a Deus. Minhas irmãs, então, meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente começar o nosso culto, né? E nós vamos fazer logo a nossa primeira oração. E como eu já tinha falado com vocês, a gente vai hoje direto para o estudo, né? Pela questão também já de um compromisso maior em relação ao culto de hoje, amém? E aí eu convido a irmã Jussara para estar fazendo essa oração inicial. Louvado seja Deus. E logo em seguida a gente já vai para o nosso estudo, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nosso Deus, Pai Santo, Pai amado, Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos reunidos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, para alcançarmos a tua graça, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a tua misericórdia, a tua benevolência, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos cuidados, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Deus. Pai, eu creio, Deus, que a cada levantar, Senhor, a cada respirar, Senhor, a tua graça está conosco, Senhor. A tua graça, Senhor, tem sido abundante em nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo o cuidado que se estende aos nossos familiares através da tua benevolência, Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo alimento, pelo trabalho, Senhor, pela nossa saúde, meu Pai. Deus, pela possibilidade de termos a eficiência de nos locomovermos, Senhor. Pai, de ouvir, de enxergar, de falar, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo. O tempo todo Tu és bom, Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós te pedimos também, Senhor, que Tu venha abençoar aqueles que se encontram aqui, aqueles que ainda não chegaram, Senhor, que estão vindo, Deus, que Tu venha guardar, que Tu venha cuidar, Deus, até a entrada da Tua casa, Senhor. Pai, vai abrindo o nosso entendimento, Senhor. Pai, vai levando cativo as nossas mentes, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, que aquilo que seja ligado aqui, que venha a ser ligado no céu, Deus. E o que ser ligado no céu, que venha a ser ligado aqui nesse altar, Deus. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo atrapalho, Deus. Pai, vai tirando tudo aquilo que venha nos distrair, tudo aquilo que venha fazer a nossa mente ficar distante daquilo que vai ser aprendido aqui hoje, aquilo que vai ser falado, Senhor, ministrado pelo pastor, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do nosso pastor Leandro, Deus. Pai, que não é ele, mas é o Teu Espírito Santo amado, Deus, que trabalha através da vida dele, Pai. Deus, que ele venha, Senhor, ser abençoado todos os dias da sua vida, assim como a sua esposa, a sua filha, toda a sua família, Deus. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa essa noite de estudo, Senhor. E mais uma vez, nós te pedimos que nós venhamos sair totalmente diferentes daqui, da forma como entramos. Que nós venhamos sair daqui mais sábios. Que nós venhamos sair daqui, Deus, com os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, totalmente liberados para aprendermos mais de Ti, Deus. É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Amós. Já vamos deixar aberto logo aí, né? Deixar logo já tudo ajeitadinho. Eu só queria mencionar o seguinte, que como nós estamos na série, né, dos profetas menores, a gente está detalhando cada profeta. E esse mês de dezembro, esse mês será responsável só pelo livro de Amós, porque ele é um pouco extenso, né? E de fato, na semana passada a gente compreendeu acerca de quem era o profeta Amós, né? Em detalhe, lembrando que ele era um pastor, né? E que o chamado dele foi um chamado direto. Deus fala com ele e leva ele a profetizar no reino de Israel, amém? Como a gente já tinha falado. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, e dentro dessa continuidade a gente vai detalhar hoje aqui algumas lições que serão importantes acerca desse livro. E a primeira delas, nós vamos saber acerca da procedência do profeta, nós vamos saber acerca do chamado do profeta, como foi esse chamado, em que consiste o chamado do profeta, a utilização da Torá, né? Nós vamos detalhar isso aqui bem bíblico e teológico também,
a situação histórica e a data em que consistia, como estava o cenário, né? E a data da atuação do profeta. E diante do ministério do profeta, nós vamos saber também como é que estava a situação fora, como é que o povo vizinho estava se comportando e se importando, tá certo? Tudo isso nós vamos saber dentro do profeta Amós. E aí eu já queria que vocês abrissem rapidamente a Bíblia, no livro de Amós, e eu queria fazer uma leitura com vocês, que é do capítulo 1, do versículo de número 3. A partir do versículo 3, eu queria fazer uma leitura com vocês. Nós vamos estudar essa lição por completa hoje, aprendendo tudo sobre esse livro, de fato, acerca, né, do período em que consistia a vida desse profeta. No capítulo 1 do livro de Amós, no versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontiagudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão, e as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras, e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão, e as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Egrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Agora eu queria que vocês pulassem para o capítulo de número 4, capítulo 4, e eu queria ler 2 grandes versos aí para a nossa meditação. O primeiro verso que eu queria fazer a leitura é o versículo de número 1, que diz assim: ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem ao Senhor deles: tragam bebidas e vamos beber. Olha o que diz aí: o Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Pronto, até aí. Eu queria fazer menção, já que nós estamos no estudo sobre esse profeta, eu queria fazer menção o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa compreender, que é o que a gente compreendeu na semana passada. Primeiro, como é que Deus chama o profeta Amós? Quem era o profeta Amós? Qual era a qualidade desse profeta? Por que Deus, tanto insistiu em o chamar? Nós precisamos compreender 2 coisas importantes. Primeiro, existe uma chamada que ela é uma chamada direta. Segunda, existe uma chamada que ela é uma chamada indireta. Quando eu vejo acerca da chamada direta, é aquela chamada que Deus consiste em falar com o homem e ele delega essa missão diretamente com o homem. Então, por exemplo, quando a gente vê na Bíblia os profetas, nós podemos mencionar a forma como Deus chamou Moisés, como Deus chamou Abraão, que foi de uma forma direta. Só que o profeta Amós, ele tem uma particularidade, porque quando você observa o profeta Amós, você observa que na verdade o profeta, ele não é chamado indiretamente, ele é chamado diretamente, mas ele não tem auxílio. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era pastor de ovelhas e ele estava aos cuidados, ou seja, ele tinha um trabalho fixo, ele não dependia do chamado profético. Aliás, ele não era uma voz profética no meio do povo. Se você fizer uma pré-análise do texto, você vai perceber que ele mesmo admite, dizendo assim: eu não sou profeta, eu não faço parte
da escola de profetas, ou seja, ele não tinha amigos profetas, ele não fazia parte de uma influência profética, mas ele diz: por ordem divina, eu estou aqui como profeta. Agora, uma coisa que meio contraria, a primeira delas, é que aonde o profeta Amós morava, é contraditório aonde ele vai anunciar a sua mensagem, porque ele faz parte do reino do sul, que era em Judá. Naquela época, até então, se a gente fizer uma pré-análise, nós vamos observar que historicamente quem era rei era Uzias. Só que em contrapartida, a mensagem que Deus manda é uma mensagem para o reino do norte, que era Israel. Só que a mensagem que o profeta Amós tem para o povo de Israel é uma mensagem exortativa que chama a atenção do povo quanto acerca dos seus comportamentos, quanto acerca da maneira como eles estavam lidando com a situação. E de fato, na semana passada, nós falamos muito isso aqui para os nossos irmãos entenderem e compreenderem o chamado do profeta Amós. Primeiro, como é que estava vivendo o povo de Israel? Agora nós podemos até relatar isso aqui, porque se você analisar o texto, nós estamos falando que quem era rei naquela época era Jeroboão. Só que Jeroboão, ele vai ter uma certa influência geográfica, que vai fazer com que ele tenha um governo, com que ele tenha um reinado confortável. O que acontece? O rei da Síria batalhou contra o Egito e venceu. Se o rei da Síria batalha contra o Egito e vence a batalha, é muito provável que o maior inimigo do povo de Israel naquela época, que era o Egito, fazia com que eles vivessem no confortável. O reinado de Jeroboão, segundo o que a Bíblia vai dizer, foi um reinado que viveu em paz. Segundo o que a Bíblia menciona, historicamente, ele reinou durante 41 anos sobre o reinado de Israel. Agora, se a gente fizer uma pré-análise, nós estamos falando de um reinado confortável, porque 41 anos é muito tempo para quem está reinando. O que faz esse homem chegar durante 41 anos? É justamente o que eu vou explicar aqui. Mas primeiro, eu queria só mencionar isso daqui rapidamente. Primeiro, Amós aparece pregando em Israel, no reino do norte, porém ele era de Judá. O livro o identifica como um dos moradores da cidade de Tecoa, como nós já até falamos, né? Claro que no texto original, essa mesma palavra, esse mesmo termo Tecoa, é com car, tá certo? Então se faz uma leitura mais esmiuçada acerca dessa cidade. Essa cidade, ela ficava a 16 quilômetros de Jerusalém e cerca de 10 quilômetros ao sul da cidade de Belém. Ou seja, ele estava em todo o contexto. Era uma cidade elevada que dava uma ideia favorável. Segundo a Bíblia, nós vamos analisar agora o texto. Segundo a Bíblia, nessa mesma cidade, irmã Jussara, Tecoa, foi a cidade que era chamada a cidade de alarme. Por quê? Quando os homens iam para a batalha, antes deles ir para a batalha, como a cidade ela ficava em cima, ou seja, pelo fato dela estar, né, no oponente, ela fazia com que muitos dos adversários alarmasse ao ver eles de cima para baixo. Então, ou seja, se dava o alarme antes dos inimigos atacassem, e isso favorecia o povo de Judá. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia, tá certo? Olha só, além da cidade ser uma cidade de alarme, a cidade também era uma passagem de caravanas, e ela foi fortificada por Roboão, enquanto Roboão era rei. Vamos ver isso aí em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Vamos analisar texto, para a gente ver se de fato isso procede. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Vamos lá para o texto. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Eu vou fazer a leitura aqui até para que os irmãos que estão em casa possam compreender. Capítulo 11, versículo 6, diz assim, o 6. Belém, Etã
Tecoa. Olha o que aparece aí: Belém, Etã e Tecoa. O que é isso? São as cidades fortificadas por Roboão. Olha isso aqui é texto, gente. Tá bom? É texto. Historicamente, nós estamos falando de uma cidade que ela não era pobre de estratégias. Muito pelo contrário. Era uma cidade que se favorecia pela sua localidade. No livro de Jeremias, essa mesma cidade é chamada de cidade de alarme. Vamos ver se é isso mesmo? Jeremias 6, versículo 1. Eu queria ler primeiro esses detalhes importantes para que a gente possa explicar com mais detalhe e ênfase acerca deste livro. Jeremias capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz aí a Bíblia, Jeremias 6, 1. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa. Novamente essa cidade aparece no texto. O que é isso, meu pastor? Então nós estamos falando que a localidade a qual vivia o profeta Amós era uma localidade que era importante diante dos invasores. Ela era uma cidade fortificada, ela era uma cidade a qual as trombetas eram tocadas para anunciar uma possível guerra entre tanto Judá quanto também os seus inimigos. Agora veja, gente, segura. Se naquela época a localidade em que o profeta Amós estava, se naquela época as batalhas eram travadas naquela cidade, por que Deus não levanta o profeta justamente no lugar em que ele era operante? Aprenda um detalhe importante: para cada necessidade, Deus tem alguém para levantar. Para cada precisão, Deus tem alguém para levantar. Agora veja, no capítulo 7 do livro de Amós, o versículo 15, nós vamos compreender acerca do chamado do profeta. Como consiste isso? Olha isso aqui. Não tem um tempo determinado em que o profeta é levantado, mas, visando acerca da sua chamada direta, nós observamos que o profeta apenas estava cumprindo uma ordem divina. Pastor, me explica isso daqui. Quando nós temos um profeta, que ele já nasce induzido a ser profeta, com essa chamada, nós estamos falando e nós estamos relatando que esse profeta, ele tem um chamado, uma influência, ou seja, ele tem um estudo acerca disso. Se você voltar ao Antigo Testamento, principalmente acerca dos profetas, você vai perceber que, por exemplo, Eliseu, que vai ser o sucessor de Elias, ele é chamado e confirmado como profeta, mas antes dele ser chamado e confirmado como profeta, ele passa pela escola dos profetas. Ele vai aprender em que consiste a base dos profetas, em que consiste os princípios do profeta. Olha como é importante a gente ver isso. Tem coisa que Deus prepara o homem para viver aquela chamada. Tem outra coisa que Deus utiliza do homem como uma voz profética, mas ele não é profeta depois. Compreendeu? Tem coisa que Deus chama o profeta para ser profeta contínuo. Em contrapartida, Deus pode levantar alguém como Amós, somente para tratar uma nação enquanto durar a questão de Deus com o seu povo. Isso aqui tem que ser compreensível por nós. Quer ver? Abra aí, Amós 7,15. Vamos ver se isso é verdade. 7,15. Diz assim a Bíblia, olha só. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetiza a Israel, meu povo. Olha aí a ordem é direta. Deus não utiliza intermediário para falar com Amós. Deus olha Amós no serviço em que ele tinha, ou seja, ele não era uma pessoa desocupada,
Deus vai chamar Amós e diz para ele: sai deste serviço, porque eu quero que tu seja profeta para Israel. Às vezes, amados, tem hora que Deus trata com a gente desta forma. Tem hora que nós estamos no nosso comodismo, tem hora que nós estamos vivendo a nossa vida, e de repente Deus vai falar com a gente e Ele diz assim: sai daí e seja profeta na vida de alguém. Que bênção! Mas muitas vezes nós somos impulsionados a ir apenas pela ordem divina e não por querer. Porque se você perceber no texto, você percebe que ele diz o quê? Pela ordem divina. Ele foi profetizar. Você percebe que ele deixa a sua vontade, ele deixa os seus méritos, ele deixa as suas convicções e ele parte a obedecer à voz de Deus. Ele não resiste, diferente de Jonas. Ele não resiste. Ele vai e apregoa. A expressão que ele utiliza, e eu queria que vocês voltassem aí ao capítulo 3. Capítulo 3, deixem aberto a Bíblia. Capítulo 3 de Amós, o versículo 7 e 8, olha o que ele diz no 7 e no 8. Ele diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas, aos seus servos. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Quando ele utiliza a expressão: eu não sou profeta, eu não sou seguidor, tampouco filho de profeta. Essa expressão deixa claro que o profeta, ele tinha uma escolha direta, em uma expressão direta, porém ele não tinha uma influência acerca da sua chamada. Como eu falei para vocês, muitos outros profetas tiveram uma questão de uma influência de alguém maior do que eles, na questão profética, né? E que fizeram eles se aliançarem a esse mesmo pensamento. Com Amós foi diferente. Ele não tinha essa influência. Ou seja, ele não tinha essa reserva. Ele não tinha esse critério. Deus utilizou propriamente ele, pela uma ordem divina e pelo aquilo que Deus queria falar. Na nossa vida também não é diferente. Às vezes, né, Deus até utiliza de pessoas que não têm conhecimento, pessoas que talvez não tenham o que a gente imagina que deveria ter para falar com a gente, mas Deus utiliza para nos alertar. Porque o que é mais importante para Deus não é quem Ele vai utilizar, é você que vai ouvir. Eu vou repetir de novo. Porque para Deus o que é mais importante não é quem Ele vai usar, mas é para quem Ele vai mandar esta mensagem. E às vezes não é diferente da gente, porque a gente precisa fazer essa compreensão, até mesmo bíblica, teológica, com esses fatos. Ou seja, o profeta, ele tinha uma obrigação quanto acerca de cidadão da cidade de Tecoa. Mas mesmo ele tendo todo o serviço, isso não lhe deu garantia de não ouvir e de não obedecer à voz de Deus. Muitas vezes nós colocamos muitos atrapalhos para não fazer a vontade de Deus. E a gente diz: Senhor, mas eu tenho isso. Senhor, eu não faço porque eu estou assim. Senhor, eu não faço porque eu não tenho isso. Senhor, eu não faço porque eu preciso disso e ainda não conquistei. O que mais você precisa, a não ser a ordem divina para ser executada? O que mais você quer, a não ser a voz de Deus lhe usando para falar com alguém? Eu posso lhe dizer isso aqui com propriedade, em tudo que eu estudei hoje. A voz de Deus é suficiente para me levar em qualquer território e em qualquer lugar. Agora possa ser que no lugar em que eu fui chamado, eles possam não ouvir a voz de Deus. Mas eu sou consciente que a minha base maior é a quem está me chamando e a quem eu estou obedecendo como profeta de Deus. Amém? Quando a gente desenvolve isso, nós observamos que ele não era uma pessoa qualquer. Se a gente fizer uma pré-análise, e nós vamos ver agora texto, eu quero ler com vocês Bíblia, para vocês verem. Olha só, Amós, como um camponês da época, ou seja, alguém que trabalhava com a terra, alguém que trabalhava com os animais, naquela época, ele conhecia muito bem a Torá. Ele era adepto a esse tipo de sistema de aprendizado.
Se vocês fizerem a análise, nós vamos ver que ele utiliza vários textos para comprovar isso. A primeira delas, ele faz uma referência histórica à Torá. Quer ver? Vamos ver isso aí. O capítulo 2, versículo 9. Deixa aberto aí, gente. Capítulo 2, versículo 9. O que ele diz no versículo 9? Ele diz o quê? Capítulo 2, versículo 9. Pronto, o que a Bíblia está mencionando? A Bíblia está mencionando o seguinte, ó. Primeiro, ele faz essa menção aqui ao mesmo texto lido lá no livro de Êxodo 3 primeiro. E aí eu queria que vocês anotassem aí nesse texto, esse mesmo texto que ele fala sobre os amorreus, é o mesmo texto de Êxodo 3 primeiro. Vamos ver se isso tem concordância bíblica. Êxodo 3 primeiro. 3 primeiro. O que diz aí no versículo primeiro? Diz o que, amados? 3 primeiro. Isso. A Horebe, pronto. Se vocês fizeram uma análise, vamos lá. O capítulo 2, versículo 9, ele faz referência aos amorreus. Mas espera aí, se vocês analisarem acerca desse povo, você vai perceber que, na verdade, ele parte de uma geração que é uma geração nossa, do povo de Israel. Agora, se vocês verem todo o contexto histórico, nós estamos dizendo que toda referência que ele utiliza para este povo está centralizado justamente nas referências históricas acerca da Torá. Agora vamos ver, segura, se esse homem não conhecesse a história do povo de Israel, como é que ele poderia mencionar essa conquista dos amorreus em relação ao povo de Israel? Se ele não conhecesse, ele não poderia fazer referência, e ainda mais ele continua a fazer referência. Quer ver? O capítulo 4, versículo 11, de Amós, 4:11, ele continua a falar sobre esses fatos. Ele diz assim, ó: destruir algumas de suas cidades, como destruir Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor, estudioso, conhecedor. Esse fato aqui é do Pentateuco. Esse fato aqui é um fato histórico do povo de Israel. Ele menciona o que é que ele está querendo chamar a atenção, irmã Thaís. Ele está dizendo, lembra que o vosso Deus que hoje me usa é o mesmo Deus que já tinha usado outros para chamarem as vossas atenção, e vocês, pela rebeldia da vossa consciência, não quiseram obedecer à voz do Todo-Poderoso, utilizando de homens simples, homens que talvez não tinham qualidades de profeta, mas foram chamados para alertar. Porque quem via Noé pregando, quem via Abraão pregando, talvez poderia dizer que era um velho babão, talvez poderia dizer que era alguém que estava perdendo tempo, mas só se deram conta da realidade, de que Deus estava utilizando desses homens, quando eles sofreram as suas consequências. Não é diferente dos dias atuais, irmã Karina. Nós estamos vivendo exatamente esse mesmo contexto. Deus está levantando homens que ensinem a palavra, e o povo está como? Igual que Paulo disse, com comichões dos ouvidos, que são amantes de si, que são presunçosos, e detalhe, eles são cruéis. Eles ainda querem ter o direito de escolher líderes segundo a sua vontade, e não segundo a vontade divina, para satisfazerem o seu ego. Que não preguem contra os vossos pecados, e nem contra as suas maneiras erradas de viver. Mas Deus tem levantado Amós, com propósito estabelecido. Se vocês verem também, no mesmo capítulo 5 de Amós, o versículo 25, olha o que diz a Bíblia, 5:25. Ele diz, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto.
ó nação de Israel. Não era um forte conhecedor da Torá, gente? Como é que ele sabe esse episódio? E você pode ver, todas as expressões que ele fala acerca da Torá, ele está sendo usado por Deus. Todas. Nenhuma ele está falando com propriedade. Todas elas ele está na unção divina. Ou seja, o Espírito do Senhor tinha se apossado do profeta. E detalhe, eu quero mencionar algo aqui que Deus falou muito comigo e tratou muito comigo. Existem duas coisas que a gente precisa compreender neste tempo. Existem profetas que auto se premia, que auto tem o seu título pessoal e diz, eu sou profeta. E nós perdemos a noção disso. Nós estamos achando que as pessoas são profetas por ter uma revelação, por falar em nome do Senhor o que vem na sua cabeça, e eles não têm um pudor de repensarem o que vão falar. Eles falam, porque eles acham que a verdade que está sobre eles precisa ser mencionada da forma que eles querem. Esses não são chamados por Deus. Os profetas chamados por Deus, eles entendem e compreendem o que Deus está falando. Eles até são duvidosos, mas eles não entregam nada que vem do coração e da sua mente. Eles sabem que tem que vir numa confirmação divina. Eu me lembro que quando Deus foi falar, até com muitos homens da Bíblia, e eu posso mencionar aqui um exemplo prático, Gideão. Quando Deus fala com Gideão, é simples, mas aquele homem sabia que aquele anjo vinha da parte de Deus. Mas o que ele faz? Para me ter a certeza de que de fato é o Senhor que está falando comigo, deixa eu em casa e deixa eu preparar o meu sacrifício. Quando eu voltar, se o Senhor estiver aqui, eu saberei que é o Senhor. Quando ele volta, o anjo está exatamente no mesmo lugar que estava. Mas mesmo assim ele diz, ainda quero mais uma prova condizente. Eu vou preparar agora toda esta terra, eu vou arear esta terra, e eu espero que o Senhor esteja preparado para receber, como de fato aconteceu. Se não fosse bastante, ele disse, eu vou preparar agora os pães. Não é isso? E ele esperou. O que eles tinham em comum com os profetas de hoje? É que os profetas de hoje, eles estão buscando títulos. Os profetas antigos buscavam a orientação divina para falar qualquer coisa. Tá bom? Então, aprenda isso. Profeta não é aquele que tem uma revelação, profeta não é aquele que tem uma visão. Tudo isso pode ser um momento em que Deus precisa falar com uma nação, com uma pessoa ou com um ser. Profeta de Deus, ele vai alertar o povo acerca do que brevemente vai acontecer. Então, cuidado, porque o que tem se levantado hoje são os profetas que querem levantar o teu ego, mas não quer converter os teus pecados em arrependimento. Esses tipos de profeta não merecem nem ser ouvidos por nós. E detalhe, eles estão nas principais plataformas digitais. Eles estão alcançando muitos seguidores, mas não têm um compromisso com aquilo que é real, com a palavra santa e a palavra verdadeira. Detalhe importante, quando a gente vê acerca da utilização da Torá, ele ainda continua dizendo acerca disso. No capítulo 4, versículo 4, do mesmo livro de Amós, ele continua a relatar acerca da Torá. Capítulo 4, versículo 4, ele diz, vão a Betel e ponha-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereça os seus sacrifícios cada manhã e os seus dízimos no terceiro dia. O que eles estão dizendo? Ele está lembrando acerca do que Deus tinha cobrado enquanto o povo de Israel estava enquanto o povo de Israel estava na sua quarentena, naqueles 40 anos no deserto. Quando Deus estabelece esse pacto com o povo de Israel, Deus estabelece um lugar que ele iria receber o sacrifício. Se você for para o primeiro livro de Samuel, você vai perceber que no capítulo 1, no particular, você percebe que tanto Elcana, quanto Penina, quanto Ana ia para Gilgal, que era um local onde se preparavam as ofertas, onde se preparavam os sacrifícios. A cada ano eles subiam para oferecer sacrifício ao Senhor. De fato, se vocês compreenderem isso, o que Deus estava falando? Vocês pegaram o costume, estão sacrificando, mas não é isso que eu me agrado. Não é isso que eu quero. Porque eu já expliquei isso aqui em detalhe. O que Deus quer de nós, irmã Maria, não é um sacrifício
Mas o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós, é uma decisão a ser tomada, aonde nós largamos o pecado para viver com Ele eternamente. O que Ele espera desta humanidade é o arrependimento sincero. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele está dizendo que é para o povo sacrificar? Não, ele diz: se humilhar e se converter dos vossos maus caminhos. Por quê? Porque depois que eu me arrependo, a tendência que eu tenho é tomar um novo rumo, é tomar uma nova vida, é tomar uma nova decisão. Por isso é que Paulo diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Deus não precisa mais de sacrifício. O que a Bíblia está dizendo? Deus não quer mais sacrifício. Isso é tolo. Quando eu vou na igreja e eu não compreendo que eu preciso obedecer tudo o que Deus está ministrando. Quem vem para o culto como esse, e ele vem preparado para ouvir, ele vai sair daqui frustrado. Quem vem para um culto como esse, e ele está preparado para ser ministrado, ele volta para casa decidido, dizendo: tudo que Deus me tratou, eu vou começar a utilizar para que eu tenha uma vida eterna. Sem este plano, é impossível você arquitetar uma nova vida. Sem esta base, é impossível que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos mudar rapidamente. E, aliás, eu ainda tenho um compromisso com a Bíblia. Mude a vossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim: não se moldem. Em outras versões ele diz: não vos conformeis com este mundo. Ele diz: mas renovai a vossa mente no entendimento. O que Paulo está dizendo? Se eu não compreender, se o meu interesse não estiver nas coisas que vêm do céu, eu não posso jamais estar andando com alguém que é do céu. Eu não posso viver com alguém que é do céu. Se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho uma ideia de que eu preciso me parecer com aquilo que eu tanto prezo. Não compreendeu? Eu vou explicar em detalhe. Quando Jeroboão foi rei em Israel, o que acontece? Ele faz algumas alianças. Entre elas, ele faz aliança com a Síria, que hoje atualmente fica localizado no Irã. Quando ele faz aliança com a Síria, o que ele traz? Ele faz uma aliança com Ben-Hadad, que era rei da Síria na época. O que ele faz? Tu destrói o Egito, que é o nosso inimigo, porque o Egito fazia assim com a nação de Israel. Eles trocavam, eles pegavam o tributo e aumentavam o tributo. Tributando o povo de Israel, o povo ficava como? Oprimido. Então o que ele faz? Se a Síria destruir tanto o Egito, que nos oprime, nós vamos ficar em paz. E de fato foi isso. Agora, só tem um grande detalhe que eu preciso explicar para os irmãos. Essa parte aqui é que é fundamental para o nosso entendimento. Qual é a parte fundamental? É que, ao passo em que o povo vai ficando confortável, o povo vai deixando de agregar o que é importante. Ao passo que o povo vai se conformando da maneira de viver, eles vão esquecendo da parte principal, que era as vossas vidas espirituais. Se tu fizer uma análise, claro, isso aqui é textual, você vai perceber que a linguagem de Amós para o povo de Israel era uma mensagem, era uma linguagem de despertamento. Aí ele vai dar uma conclusão. Ele diz assim: olha como vocês estão. Vocês vivem em casas luxuosas, a maneira como vocês vivem é só luxo. A linguagem de vocês é luxo. Vocês querem viver assim. Claro que eu não estou pregando aqui o que é fora do texto. Está aí na sua Bíblia. Eles viviam dessa forma. Ou seja, nós não temos inimigos, nós vamos fazer o quê? Investir em nós. Como de fato foi isso que aconteceu. Agora tem um grande problema. É que quando nós estamos no descontentamento, nós estamos vivendo pressionados a conviver e a viver da maneira que nós achamos que é certo. Eu sempre digo algo interessante. Há um perigo na maneira que eu me vejo como crente. Há um perigo terrível. Quando eu acho que Deus precisa me aceitar da forma que eu quero que Ele me aceite.
Isso é perigoso demais. Isso é nocivo para as nossas vidas. Isso é cruel para as nossas vidas. Pastor, me utilize um texto para provar isso. Apocalipse no capítulo 3. Quando João está tendo a revelação acerca da carta para a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, não és nem frio e nem quente, vocês são mornos. O que é que ele está dizendo? Vocês são ricos, vocês têm o que é necessário, a riqueza, os bens materiais, mas esses bens materiais fizeram com que vocês ficassem no conformismo. Cuidado! Muitas pessoas estão vivendo conformadas. Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. Não, Nanina, não. Deus não vai lhe aceitar da forma que você é. Por isso que quando ele disse para Maria Madalena, quando ele chama Maria Madalena para o convívio, gente, eu estou utilizando a Bíblia para provar o que eu estou mencionando aqui, claro, em alguns textos bíblicos. Quando ele chama Maria Madalena, o que ele disse para Maria Madalena? Vais? O que ele está dizendo? Eu estou te dando a condição de mudar. Agora tudo depende de você. Você tem a oportunidade de ir e fazer tudo o que você fazia antes. Como você tem a oportunidade de ir e não fazer o que você fazia. O que ela decide? Aqui mora o segredo. A forma como ela decide faz com que eu mude. Porque ela decidiu conviver com Jesus. Porque ela sabia que se ela voltasse, ela caía no pecado de novo. Ela decidiu conviver com Jesus. Tem dois tipos de pessoas. Tem gente que vem na igreja e nunca conviveram com Cristo. Tem outros que já decidiram viver com Jesus. Porque eles sabem que se eles voltarem, eles não voltarão mais para a presença de Deus. Então decida, que crente você é? Estamos vivendo numa riqueza, claro que hoje, irmão Tiago, a riqueza que nós estamos mencionando já não é mais de dinheiro, já não é mais do material. Nós estamos falando disso que tem corrompido os princípios, daquele famoso cristianismo em que eu vivo da maneira que eu quero. Ou seja, pecado não pode ser pregado mais. Contra o pecado não pode ser mais tema de pregações. Apocalipse não pode ser mais tema de pregações. O que eu preciso é, não temas, Deus está comigo. O que eu preciso é, olha, Deus vai te dar uma grande vitória. Olha, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Olha, Deus está me revelando isso, está me revelando aquilo. Ninguém mais quer saber de teu convívio diário com a sua Bíblia. Ninguém. E quando a gente vê isso, a gente vê triste, mas muito triste em relação aos textos da Bíblia. Amém, queridos? Vamos partir para mais um aprofundamento acerca da situação histórica e a data em que Amós prediz acerca da sua mensagem. Primeiro, sobre esse livro, acerca do profeta Amós, é importante nós lembrarmos que só conseguiremos explicar a situação observando alguns pontos próximos a isso. E o primeiro deles, nós precisamos ver como é que estava o cenário. Segundo o que a Bíblia vai dizer, olha isso aqui, o texto dá uma data bem definida para os acontecimentos do livro. A palavra de Deus veio a Amós na época de dois grandes reis. O primeiro ao norte, Jeroboão, e segundo ao sul, Uzias. A mensagem de Amós foi pronunciada 2 anos antes do terremoto. Se vocês fizerem uma pré-análise, claro que eu vou até indicar vocês a lerem esse livro, vocês se lembram daquele livro que vocês me presentearam acerca da história dos hebreus? A história dos hebreus é uma história, meu Deus do céu, é aqui, segundo os estudiosos, eles garantem, e muitos teólogos, que aquele livro, ele é o livro mais aproximado da Bíblia, porque segundo Flávio Joseph, ele garante que esse terremoto que acontece depois de 2 anos, em que o profeta Amós prediz contra Israel, ele só acontece como juízo de Deus sobre o povo israelita. Porém, a Bíblia não menciona nada sobre esse assunto. A Bíblia só menciona que aconteceu, mas não fala o que levou esse acontecimento. Se nós fizermos uma análise, nós vamos observar que o próprio texto é fiel em afirmar que Amós profetizou diretamente contra o rei Jeroboão. O que é isso, pastor? É importante mencionar que o profeta foi levantado em um período desafiador e levado em conta algumas observações. O que é isso? Quando Deus levantou o profeta Amós, Deus levanta o profeta Amós com uma direção. Ou seja, gente, profeta não pode ser profeta sem direção. Ele tem que ter uma direção. Ele tem que ter um objetivo. É isso que me faz eu contrariar o que alguns profetas fazem hoje em dia. É isso que me faz contrariar. Os profetas precisam ter uma direção.
Os profetas precisam ter um Senhor que comanda as vossas vidas. E muito mais do que isso, os profetas precisam ser regidos. Porque no tempo antigo nós tínhamos somente a voz de Deus. No tempo atual nós temos pastores que cuidam de outros pastores. Pastores que cuidam de outros profetas. Pastores que aperfeiçoam isso. E quer ver uma coisa interessante? Claro que eu estou dentro da Bíblia, tá certo, amados? Para me explicar isso aqui. Se você vê historicamente o Antigo Testamento acerca dos profetas, você vai perceber, Naeli, que os profetas, eles eram chamados por Deus e as mensagens que eles tinham eram uma mensagem condizente e bem preparadas. Agora, quando você vê no Novo Testamento os profetas, eles são raros e, além de ser raros, eles eram da igreja. Eles contribuíam diretamente para a igreja. Ou seja, não tinha profeta que saía pelo mundo falando que Deus mandou, que Deus falou, que Deus prediz. Não, nós tínhamos profetas que eram usados na igreja. Por que isso? Porque Deus preserva uma identidade. Profeta sem identidade não pode ser honrado nos nossos dias. Ele precisa de uma identidade. Daqui é sério. Daqui é sério. Você imagina, Amós está em Tecoa, vivendo cuidando de rebanho. Deus fala com ele, ele vai para Endizi. A mensagem dele todas é contra Jeroboão. Toda a mensagem dele é de alerta. Você acha que na capacidade humana, como ser humano, você acha que sem o Espírito de Deus sobre a vida de Amós, ele poderia sair do lugar dele para profetizar em outro reinado? Sendo capaz de ser preso, sendo capaz de ser morto, arriscando a sua própria vida? Claro que não, amados, nós não fazemos nada se não for na direção de Deus. Não faça nada se não estiver na direção de Deus. Porque quando você está na direção de Deus, o que acontece? Até quem poderia duvidar, silencia para ouvir a voz de Deus. Não é a tua voz que faz as pessoas tremerem. Não é a tua voz que faz as pessoas obedecerem. É exclusivamente o Espírito de Deus sobre você. Isso é importante. Agora veja, em 830, segundo a história, na Síria, a Síria vinha oprimindo Israel. Porém, veja comigo isso aqui. Eles precisam de uma ajuda. E a ajuda vai partir de um reino contrário ao reino deles, a Assíria. A Assíria conquista a Síria, o que resultou em um conforto imediato a Israel, que entrou em uma nova era, chamada a Era da Prosperidade. Sem batalha, o povo tinha como construir tudo que eles antigamente não construíam. Se você ver o cenário antes do livro de Neemias, você vai ver um cenário até desconfortante, porque todos os inimigos de Israel, eles deixavam Israel plantar, eles deixavam Israel cultivar, e depois eles iam e faziam o quê? Furtava, roubava, obrigava Israel a entregar o que tinha plantado. Você entendeu isso aqui? Agora Deus tinha uma decisão com eles. Já no conforto deles, olha para cá, gente. Israel conseguiu reconquistar, por intermédio de Joás, pai de Jeroboão II, algumas cidades que haviam sido perdidas para Ben-Hadad, rei da Síria. Vamos ler aí o texto, para a gente saber isso daqui mesmo, de fato, é bíblico. 2 Reis 13, 25. 2 Reis, capítulo 13, versículo 25. Vamos ver se isso é verdade, segundo a Bíblia. Olha aí o que o versículo 25 diz. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Aziel, as cidades que em combate Azel havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. O que é isso? Olha para isso aqui. O que Deus estava dando a garantia. Se eles reconquistavam as cidades que antes estavam sob um domínio que não era deles, então isso fazia com que Israel vivesse em um progresso. Israel estava vivendo em um progresso. Gente, a parte mais mentirosa é que nós achamos que progresso é crescimento visível. Isso é mentiroso. Progresso é quando eu compreendo que o meu crescimento não é físico, mas espiritual. Isso é progresso. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu vou denunciar aqui. O grande problema da geração de hoje, principalmente dos pastores de hoje, é fazer megas templos com pessoas vazias de Deus.
Eu vou mostrar para todo mundo que a minha igreja é a maior do bairro. Porque quando as pessoas passarem, ou seja, não estamos mais fazendo templo pela visão espiritual de alcançar pessoas que podem vir para o reino que não estava no reino. Ou seja, almas não é mais a principal missão da igreja. Nós estamos querendo fazer templos e mega templo visando o quê? Status. Não, quem duvidou da minha igreja, quando passar na minha igreja que vê o meu megatemplo, vai dizer: erramos. Progresso é quando existe uma igreja comprometida com a palavra. Isso é progresso. Agora eu gostaria que você calmamente virasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele: nós estamos em progresso. Porque o progresso que nós estamos é pela Bíblia. É pela palavra. Nós estamos bem acentuados. Olha para isso daqui. Se você fizer uma análise, você vai perceber que diante do cenário favorável, tanto para Israel quanto para Judá, Israel começou em um progresso muito importante, que fez com que grandes obras tornasse, ou seja, a cidade, e que fizesse e que concluísse com muito êxito. Segundo estudiosos, o que levou Jeroboão II a alcançar um reinado de 41 anos foi o êxito do seu reinado. A prosperidade pode ser cruel para quem o deixa envaidecer por isso. Está vendo? Ou seja, quando a prosperidade vem, se a minha mentalidade não estiver no reino, o que é que eu faço? Gente, é igual a tecnologia. Esse culto, ele vai passar lá no nosso canal. Eu sempre gosto de mencionar isso aqui. O canal da igreja não foi feito para crente da igreja ficar assistindo. O canal da igreja foi feito para pessoas que não podem estar aqui e que vão assistir em casa. Sabe o que é isso? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficando os crentes acostumados a terem cultos em casa, sem terem o trabalho de se esforçar para obter o reino. Amém, gente? Isso aqui é muito sério. Fazendo um panorama como os israelitas ficaram em sua sociedade progressista, nós vamos fazer algumas análises textual. Eu quero texto. Primeiro, olha como é que a forma que eles trabalhavam. Os pobres eram vítimas da injustiça praticada pelos poderosos. Lembra do que eu falei na semana passada? E eu mencionei. O país em que estamos vivendo, o grande tira do pequeno e ele falsifica aquilo que nós achamos que é bom para nós. Então o que é que ele faz? Eu dou e tomo 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 vezes mais do que eu dei. É mais ou menos o que o país está sofrendo. Para vocês verem como isso aqui é tão bíblico, que eu queria que vocês abrissem aí. Amós 2,6. Eu queria só ir lendo com vocês. Amós 2,6. Olha o que diz. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Eles vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Que é isso? Progresso falho, progresso mentiroso. Quando eu piso naquele que está necessitado, eu estou me equilibrando erradamente no que Deus está falando comigo. Quando eu quero pisar as pessoas em relação ao que eu tenho, ao que eu ganho, eu não estou me parecendo com Cristo. Israel levou para esse lado. Eu preciso crescer matando quem vai me dar lucro. Eu preciso crescer humilhando quem vai me dar lucro. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa séria. Agora vamos para o capítulo 5, o versículo 11 e o versículo 12. Olha o que diz o texto. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, aleluia, nelas não morarão. Sabe por quê?
embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os vossos pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que os faça justiça aos pobres nos tribunais. Sabe o que é isso? O povo de Israel, na liderança de Jeroboão, estava cometendo o pior dos pecados, que é quando eu quero crescer utilizando da inocência de alguém que não tem conhecimento. Semana passada eu falei esta frase: no Brasil, se o povo 90% tiver conhecimento, nenhum político engana mais esta nação. Agora nós precisamos abrir a mente e o nosso entendimento para compreender isso. Porque quem não compreende vai viver como? Escravo dos grandes e dos poderosos. Infelizmente, no país em que estamos vivendo é assim. Quanto mais você tem, mais você quer. Ninguém está satisfeito com o que já tem. Essa é que é a verdade. Amém? Segundo, a situação moral em geral estava muito ruim. Imagine uma nação que tinha poder aquisitivo, mas ao mesmo passo estava sendo humilhado moralmente diante dos seus inimigos. Vamos ver se a Bíblia fala sobre isso. 2,7 de Amós. 2,7 ele diz: pisam a cabeça dos necessitados, como pisam pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. O que Deus está dizendo através da vida de Amós? Deus está dizendo: não é diferente do que eu já vi antes. Eu me lembro de Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, profanando o templo, prostituindo o templo, adulterando o templo. E eu ousei falar lá no Coroadinho, explicando acerca disso. Eu ousei falar lá. O que nós queremos fazer daqui para fora é subjugar a política, a nojeira e a sujeira que está nesse país. Mas esquecemos que tudo isso é culpa da má organização dos nossos altares. Nós adulteramos os altares e queremos que os adúlteros sejam mortos. Por que não todos que adulteram morrem? Queremos que a espada de Deus venha sobre o país e esquecemos que tudo isso que está acontecendo é culpa nossa. Eu vou relatar algo. Muita gente fala da política, mas muitos estão sujos com a politicagem. Eles falam dos políticos corruptos, mas todo mês eles estão lá na sala deles, pedindo uma oferta para a igreja, pedindo uma ajuda para a igreja. Que moral nós temos para falar contra a sujeira, se nós somos coparticipantes disso? Que moral nós temos para falar sobre corrupção, se os primeiros corruptos, eles adentram a igreja, estão em cima dos nossos altares? Hein? Que moral? Quando vamos fazer grandes eventos, nós precisamos de quê? De grandes influências políticas. Ninguém mais faz sozinho. Eu me lembro que quando nós chegamos, está aqui a irmã Nilce, que não me deixa mentir, né, irmã Nilce? Nós chegamos na associação para fazer o projeto da cesta básica. Quando nós chegamos lá, a primeira pergunta que o presidente fez: tem política no meio? Porque ele diz que 99,9% dos pastores que procuram ele estão aliançados a um partido. E visam fazer a obra para benefício próprio. Porque ele sabe que quando o político chegar lá, só da família dele ele coloca 10. Sabe o que é isso? Jogada de corrupto com corrupto. Eu disse para ele: nós não trabalhamos assim. Ele disse: então vamos ver. E viu. Todas as cestas básicas foram doações feitas por vocês, de irmãos. E vocês sabem como é que é o nosso trabalho. Nós nunca trabalhamos com política aqui. Vocês nunca viram político subir nesse altar para dizer: eu quero voto, para dizer eu entreguei isso aqui. Nunca. Nunca. Eu espero não acontecer isso aqui nunca. Vocês têm o poder de escolher na urna, democraticamente, na urna. Lembrando, o nosso país é democrático. Então você tem um poder sobre o teu dedo. Então escolha certo e faça a coisa certa. Detalhe, olha isso aqui, bíblico. Os ricos possuíam mais de uma casa. Eles eram cruéis.
Tiravam de quem tinha para obter muito mais. Capítulo 3, versículo 15. Eu já estou terminando. 3,15 diz: derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. O que é isso? Eles tinham tanto a casa de inverno quanto a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, diz o Senhor. Porque eles estavam ganhando impropriamente. Eu vou dizer algo aqui para vocês como meu testemunho de base. Eu tenho testemunho para me falar sobre isso aqui. Eu já vi muitos, mas por favor, gente, não é generalizando todos. Eu só preciso falar o que eu vejo. Mas eu vejo pastores nas suas megas mansões, nos seus megas carros, nada contra. Desde quando é inaceitável um pastor viver no luxo e a ovelha sendo despejada da sua casa? Porque o que importa é eu ter do bom e do melhor. O restante, que padeça. E detalhe, não é porque o fulano de tal não tem, que ele é humildezinho, que ele é pobrezinho, não é isso. Eu estou falando de que o pastor deve crescer na mesma medida em que sua igreja cresce. Quando eu vejo que os meus membros todos estão assistenciados pela igreja, pelaquilo que a igreja gera, pelaquilo que a igreja tem, pelaquilo que entra dentro da igreja, eu tenho certeza que se o seu pastor for abençoado, você é o primeiro a festejar com ele. Eu tenho testemunho disso. Aqui a pastora que não me deixa mentir, né, minha filha? Nós estávamos fazendo lá em casa, colocando piso na frente lá de casa, e quando faltou 2 metros, 2 metros. Só que vocês sabem que quando a gente compra piso, não se vende 2 metros, é 2,5 metros, 2,15 metros, e assim sucessivamente, tudo leva os 2 metros, certinho, adequado. Mas eu me lembro que o dinheiro estava lá. E quando alguém liga para mim: pastor, estou precisando de sua ajuda. Agora, se fosse outro, o que é que eu faria? Não tem. Porque primeiro é as minhas coisas, depois é as vossas coisas. Querido, nós nunca entendemos isso. Malaquias 3,10. O dízimo que lá está imposto, que lá é profético, que lá é bênção, é o dízimo que eu compreendo que é para ser utilizado aonde? Para o mantimento da casa do tesouro. Peraí. Quando eu vejo a palavra mantimento, o que eu estou falando? Tem necessidade de pessoas que convivam com a gente e que elas precisam ser preenchidas. Pronto, acabou. Se a gente ir, irmão, até Jesus voltar nessa mentalidade, ninguém aqui vai enriquecer indevidamente. Todos vão estar na mesma base de crescimento. Amém? Quem tem mais ajuda quem tem menos. Não vamos fazer como o povo de Israel. Ok? Os ricos viviam em seus prazeres. Gente, eu já estou a caminho de terminar porque eu tenho um outro compromisso, tá certo? Eu peço até perdão para os irmãos porque eu estou aligerando mais um pouquinho aqui. No capítulo 4, versículo 1. O versículo 1, olha o que ele diz aí. Ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã. Peraí, essa referência é prática. Essa referência é prática. As vacas de Bazã, por que ele faz essa referência e ele faz essa referência ao povo? É porque naquela época, as vacas de Bazã, elas eram umas vacas especiais, bem alimentadas, né? Por exemplo, quando tu vai na Índia, que tu vai no país da Índia, você percebe que ninguém mata a vaca, porque a vaca é adorada e ela recebe, né, muitas adorações em relação a isso. Não é diferente. O que acontece? Naquela época, até os animais dos donos que eram ricos eram bem cuidados, eram bem alimentados, bem vistosos. O que é que Deus está dizendo? Segura. Está vendo? Olha como é que Amós fala para a gente. Ouça essa palavra, vocês, vacas de Bazã, que aparentemente vivem no luxo e que acham que isso é superável. Olha o que ele diz. Até do monte de Samaria, vocês oprimem os pobres e os necessitados. Ou seja, gente, quem é que troca uma vida por um animal? Quem é que maltrata uma vida em troca de manter um animal? Não se pode. Essa é a relação. É cruel, mas é a relação. Olha o que ele diz.
vocês esmagam os oprimidos e os necessitados e dizem aos senhores deles: vamos beber e vamos, né? Ele diz aí: vamos, tragam bebidas e vamos beber e façamos festa. Hoje é o país que vivemos. Os poderosos, irmã Carol, fazem festa com dinheiro público e com dinheiro que sai do nosso bolso. Vão para os melhores hospitais, vão para os melhores restaurantes, viajam nos melhores aviões. E o pobre, e o necessitado, vai para o caminho do SUS, que cada médico, cada enfermeiro, cada técnico se entrega ao máximo para manter uma vida viva. E às vezes você que paga o imposto, entra dentro do hospital e recebe o pior dos atendimentos. Mas se tivesse influência política, passava na frente de todos e não estava nem ligando para quem. Está lá esperando a tempo. Porque o que importa é que eu tenho um peixe grande. E quem tem peixe grande não fica em fila. Até nisso, nós como cristãos, pecamos e erramos muito. Porque isso é injustiça. Quando atropelamos o processo e não entendemos e não compreendemos que existe alguém que está mais precisando, está mais necessitado, que está lá mais tempo do que nós. Aí falamos do injusto, mas esquecemos que muitas vezes já praticamos essa injustiça. Fala com fulano. Fulano tem peixe grande lá dentro. Quando tu chegar lá é só dizer que eu já é parente de fulano. Nunca foi parente, você até é mentiroso, até erra. Às vezes até a gente diz que é parente de fulano, mas nós nunca tivemos uma relação com fulano. É porque alguém da família dele que conversa com fulano da tua família te conhece. Por isso você cria um relacionamento de amizade. E você acha que por isso você tem direito de pegar a vez de alguém, a vaga de alguém. Eu quero dizer isso aqui para você. É pecado. Pronto, olha aí até a criança concordando. Está na unção, Isabeli, né? Está na unção. Amém, queridos? O que é isso, pastor? Fique atento, para que você não subjugue o que você está julgado. Subjugue nada que você está julgado. Amém, queridos? Eu fico por aqui, tá certo? Semana que vem a gente trata de dar continuidade. Gente, detalhe, ó, nós só falamos 3 tops. Tá vendo? E tem muito mais coisas para a gente falar, muito mais coisas para a gente falar, tá certo? E eu peço perdão para os irmãos, e a compreensão dos irmãos é porque eu tenho um compromisso agora, e que esse compromisso é irrevogável, não dá para revogar ele, tá bom? Eu já estou atrasadíssimo, já comi aqui 15 minutos, tá bom, desse compromisso, mas eu peço perdão. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu compromisso com a obra de Deus é primordial, esse aí, tá bom? Então desde 7 horas a gente já tinha começado. Então, para os irmãos que chegaram às 7, tá bom? Eu peço até para os irmãos depois irem lá no canal, tá bom? E rever de novo, tá certo? Amados, a equipe, ficou 2 equipes para a gincana, né? Ficou a equipe da irmã Jussara e a equipe da irmã Rosinete. E aí ficou faltando entrar na equipe, né? O irmão Tiago, que não veio na quarta, a irmã Thaís. Então, eu quero pedir para que vocês possam fazer a escolha de vocês criteriosas, né? Nós estamos estudando sobre o livro do Apocalipse, tá bom? E eu estou trazendo para cá, ó. Tiago agora vai ficar já, bem divertidinho, tá certo? Ó, na primeira semana de janeiro nós vamos ter uma semana de maratona. É a primeira semana, os 7 dias de janeiro, primeiros 7 dias, nós vamos ter a maratona do livro de Apocalipse, desvendando o livro de Apocalipse, tá bom? E de fato nós vamos estar trazendo pela primeira vez na nossa igreja o pastor Aziel Gomes. Vai estar com a gente aqui como palestrante de 2 dias, tá certo? Nós estamos fechando com ele, tá certo? Para trazer ele nos 2 primeiros dias, para ele abordar tema. E detalhe, dessa vez agora, eu não vou trazer ninguém que eu acho que conhece. Eu estou trazendo todas as pessoas que já estudam sobre isso, tá certo? Vai ser uma maratona de conhecimento, gente. Eu quero investir em vocês ao máximo, tá certo, amados? E aí, Tiago, ó, irmão Tiago e a irmã Thaís, vocês decidem qual é o grupo que vocês vão escolher, tá certo? E na próxima
Na próxima quarta a gente vai para a gincana, a gente dá aula e vamos para a gincana, valendo uma Bíblia de estudo. Aí a Bíblia de estudo é assim, ó, vocês vão ajudar quem não tem, entendeu? É assim que vocês têm que ir, tá bom? Quem não tem. Aí vamos ver até quando todo mundo, vamos ver se a gente completa a Bíblia de todo mundo, para ver se todo mundo faz uma renovação de Bíblia, tá certo? Enquanto durar aqui os nossos cultos de ensino, a gente vai trabalhando com os nossos irmãos, amém? Fiquemos de pé, para a gente orar encerrando esse trabalho. Deus, eu quero te agradecer por esse trabalho maravilhoso. Senhor, obrigado, Deus. De fato, nós ainda não terminamos o livro de Amós, porque ele é grande, ele é bem extenso, mas nós estamos sendo tratados, Deus, através da vida desses profetas. Pai, eu quero te pedir nesta noite, leva os nossos irmãos para casa, derem a eles, Senhor, uma semana de bênção, que na quarta-feira nós possamos estar novamente aqui, Deus, estudando a tua palavra. Lembrando, o pastor não é dono do conhecimento. Senhor, eu estou aqui simplesmente como servo, querendo aprender com a igreja do Senhor. Até porque, Pai, na condição de servo, eu preciso também ouvir as orientações da Tua palavra. Então, abençoa os nossos irmãos, levam eles para casa, dando uma noite de bênção, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja diga comigo. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.